Olá, muito bem-vindos à leitura do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. A gente vai começar agora o episódio número 19. No livro a gente está na página 99, sugiro acompanhar a leitura pelo livro. Esse livro é maravilhoso, é muito bom ter ele, você vai ler uma, vai ler duas, vai ler 3 vezes, então vale muito a pena. A gente terminou com uma frase, o episódio de ontem, com uma frase maravilhosa. Uva Isabel, que nos acompanha todos os dias, até escreveu, nossa, dessas frases que arrepia, desses finais que arrepia, algo assim. Porque fala o seguinte, aos olhos do ego, a autoestima e a humildade são contraditórias. Na verdade, elas são uma só coisa e a mesma. A autoestima é a mesma coisa que a humildade. Se você está enxergando a vida, né, as coisas pelo ponto de vista do ser e não do ego. E aí agora a gente vai continuar. O ego patológico. Página 99. Considerando a palavra patológico no seu sentido mais amplo, podemos dizer que o ego em si é patológico, não importa que forma assuma. Quando observamos a raiz desse termo no grego antigo, vemos quanto é apropriado aplicá-lo ao ego. Embora costume ser usado para explicar uma condição de doença, ele deriva de patos, que significa sofrimento. Isso, é claro, foi o que Buda descobriu 2.600 anos atrás como uma característica da condição humana. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental-emocional que atingiu proporções epidêmicas. É uma doença mental-emocional porque ela deriva da mente e das emoções. Atingiu proporções epidêmicas, né? Como se todo mundo sofresse dessa mesma doença. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta. Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúme, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Além disso, há a compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por algum fator externo. Quem nunca ouviu isso, né? Não, eu tava com ciúme porque você fez tal coisa. Não tem justificativa. O ciúme, assim como todas essas emoções e sentimentos que ele descreveu aqui, nascem da própria pessoa. Aliás, nascem do ego da própria pessoa. Aí, entre aspas, né? Eu o considero responsável pela minha dor. Isso é o que o ego deixa subentendido. Só que, na verdade, a dor é sempre minha. Eu não posso dizer que você ocasionou a minha dor. A minha dor é minha. Ela nasceu de mim. Uma outra pessoa com outro ponto de vista passaria pela mesma situação e não sentiria essa dor. Eu sinto essa dor porque, de alguma maneira, ela está relacionada a mim. É óbvio que as outras pessoas, né, elas podem sempre colaborar. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade sobre uma situação, sobre qualquer acontecimento. Mas não adianta a gente olhar muito para o outro, né? Ah, porque fulano fez isso, por isso que eu fiz aquilo. Eu só vou mudar, eu só vou de fato expandir a minha consciência e evoluir quando eu entender os meus atos, o meu comportamento, como funciona o meu sistema. É por isso que a gente sempre olha para a nossa parcela de responsabilidade e não para a do outro. Eu posso escolher me afastar da outra pessoa, mas eu preciso entender o que em mim contribuiu para eu viver aquela situação. É o que ele diz aqui no livro. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. Podemos dizer, que dia horrível, sem atentarmos para o fato de que o frio, o vento e a chuva, ou qualquer elemento ao qual estejamos reagindo, não são horríveis. Eles são como são. O que é horrível é nossa reação, a resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Nas palavras de Shakespeare, nada existe de bom nem de mal, o pensamento é que o torna assim. Vou repetir. Nada existe de bom nem de mal, o pensamento é que o torna assim.
É por isso que a gente fala que existem tantos pontos de vista quanto pessoas. Existem inúmeros pontos de vista. A maneira como eu reajo a alguma coisa, como eu enxergo alguma coisa, vai tornar isso bom ou mal nesse caso aqui. As coisas só são como são, nem boas nem más. Mais do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer. O ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer. Por quê? Até determinado ponto, ele se fortalece por meio desse estado negativo. Pra gente, o sofrimento pode ser ruim, pro ego é um prazer, porque esse sofrimento vai fortalecer esse ego. Por exemplo, raiva igual a ego. Eu anoto várias coisas pra mim, quando eu vou lendo pra vocês eu me lembro das coisas que eu anotei. Por exemplo, a raiva e o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura "estou coberto de razão", que mais parece uma fortaleza inexpugnável. Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo quando somos dominados por essas disposições negativas, raiva e ressentimento, caso pudéssemos ver de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e do sistema digestivo e imunológico. É maravilhoso. Além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos, isso é, são formas de sofrimento e não de prazer. Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo. Isso é muito complexo de entender, porque há algo subconsciente ali. Há algo em nós que deseja esse negativismo, esses estados de raiva, de ressentimento, esses estados, entre aspas, negativos. Há algo em nós que deseja isso. E a gente precisa estar consciente disso para a gente poder, ok, tudo bem, eu aceito sentir raiva nesse momento, mas que seja consciente, que a gente não seja sempre dominado por isso, como costuma acontecer. Há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso, ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. De outra maneira, quem o buscaria? Quem gostaria de tornar a si mesmo e aos outros infelizes e causar doenças ao próprio corpo? Portanto, sempre que o negativismo surgir e formos incapazes de estar conscientes de que existe algo em nós que sente prazer nele ou acredita que ele tem um propósito útil, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente. Quando a gente conseguir perceber essa relação de prazer entre esse negativismo e o ego, entre esse negativismo e o prazer, né? É nesse momento que nossa identidade se transfere do ego para a consciência. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo, enquanto a consciência está se expandindo. Se em meio ao negativismo conseguirmos compreender a ideia de que naquele instante estamos causando sofrimento a nós mesmos, isso será suficiente para nos colocar acima das limitações das reações e dos estados egóicos condicionados. Isso mostrará as infinitas possibilidades que se abrem para nós quando a consciência está presente, maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação. Assim que reconhecemos nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. O negativismo é destituído de inteligência. Ele é sempre uma criação do ego, que pode ser esperto, mas não é inteligente. A esperteza persegue objetivos próprios e pequenos. A inteligência vê o conjunto maior em que todas as coisas estão interligadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos e os profissionais do mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui. A inteligência parte de um ponto de vista muito mais expandido, né? Muito mais integral. Pelo que ele está falando, a inteligência entende tudo como uma coisa só. Então não adianta eu querer ser esperto para conseguir algo que só me beneficia e não beneficia o outro, porque na verdade eu e o outro somos a mesma coisa. Então a inteligência parte desse ponto de vista. Somos todos uma coisa só. Então eu vou querer algo que seja benéfico para todo mundo, porque se o outro sai prejudicado, de alguma maneira eu também estou saindo.
se eu e o outro estamos, enfim, coabitando esse planeta, somos parte de algo único. Próximo tópico. A infelicidade em segundo plano. O ego cria separação e a separação causa sofrimento. Portanto, o ego é claramente patológico. Além de suas manifestações óbvias, como raiva, rancor e inveja, o negativismo assume formas mais sutis, que por serem muito comuns, não costumam ser reconhecidas como tal, como impaciência, irritação, nervosismo e sensação de estar cheio de uma situação ou de alguém, isso é, de ter chegado ao limite. Elas constituem a infelicidade em segundo plano, que é o estado interior predominante de muitas pessoas. Aquela coisa de estar sempre reclamando, de estar sempre de saco cheio, de estar sempre incomodado. Isso é infelicidade em segundo plano, é uma maneira mais sutil, né, de infelicidade. Precisamos estar absolutamente atentos e presentes para detectá-las. Sempre que fizermos isso, será um momento de despertar ou de abandono da identificação com a mente. Vou mencionar um dos estados negativos mais comuns que desconsideramos com a maior facilidade, justamente por ser corriqueiro. Talvez você esteja familiarizado com ele. Você costuma ter uma sensação de descontentamento que poderia ser descrita como uma espécie de ressentimento em segundo plano? Ela pode ser específica ou não. Muitas pessoas passam uma grande parte da vida nesse estado. Elas se identificam tanto com ele que não conseguem se afastar e detectá-lo. O que sustenta essa sensação são certas crenças que mantemos de modo inconsciente, determinados pensamentos. Nós os cultivamos da mesma maneira que sonhamos quando estamos dormindo, isso é, não sabemos que os estamos alimentando, assim como quem sonha ignora que está sonhando. São esses pensamentos que acompanham a gente o dia todo, assim, o tempo inteiro, é como se fosse um filtro. A gente passa a enxergar tudo que acontece, qualquer situação, tudo que a gente vê por esse filtro, que são esses pequenos pensamentos, essa infelicidade em segundo plano. Por isso que tudo que acontece, nossa, não acredito que isso aconteceu. Sempre vê isso como algo negativo, porque eu tô com esse filtro que faz com que eu veja tudo sob essa ótica. Aqui estão alguns dos pensamentos inconscientes mais comuns que nutrem a sensação de descontentamento ou o ressentimento em segundo plano. Eliminei seu conteúdo para que apenas sua estrutura permanecesse. Eles se tornam mais claramente visíveis dessa maneira. Sempre que você detectar a infelicidade em segundo plano na sua vida, ou até mesmo no primeiro plano, poderá verificar quais desses pensamentos se aplicam ao caso e preenchê-los com o seu próprio conteúdo, de acordo com sua situação pessoal. Aí ele vai dar os exemplos aqui. Começando. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta em paz, feliz, satisfeito, etc. E eu me ressinto de que isso não tenha acontecido ainda. Talvez meu ressentimento faça com que finalmente ocorra. Ele tá dando, esse foi o primeiro, ele vai dar uma série de exemplos de pensamentos aqui, ressentimentos em segundo plano, que ficam permeando a gente. Então, é engraçado terminar assim, né? Talvez meu ressentimento faça com que isso finalmente ocorra. É uma possível crença de que se eu ficar ressentido, se eu permanecer chateado, se eu permanecer consciente disso que eu ainda não conquistei, talvez isso me atraia mais. Talvez isso me ajude a conquistar isso mais rápido. Qual a lógica, né? Não tem lógica. Houve um fato no passado que não devia ter acontecido e eu me ressinto disso. Se isso não tivesse ocorrido, eu estaria em paz agora. Existe algo acontecendo agora que não deveria estar acontecendo e isso está me impedindo de ficar em paz. Geralmente, as crenças inconscientes são dirigidas contra uma pessoa e assim, acontecendo, se torna fazendo. Ele está dando exemplos de possíveis pensamentos que a gente possa ter nesse segundo plano. Você deveria fazer isso para que eu fique em paz. Estou ressentido porque você não fez ainda. Quem sabe meu ressentimento o leve a fazê-lo. Ou, alguma coisa que você ou eu fizemos, dissemos ou deixamos de fazer no passado está me impedindo de ficar em paz agora. Ou, o que você está fazendo ou deixando de fazer não está me permitindo ficar em paz.
numa linguagem do curso Avatar que eu já fiz, criado pelo Harry Palmer, a gente poderia dizer que isso aí é a mesma coisa que você entregar a sua fonte na mão de outra pessoa. A fonte é a criação de tudo, né? Eu sou fonte. Eu sou fonte criadora de tudo que me acontece. No momento que eu penso assim, eu entendo que eu sou responsável por tudo que me acontece, tanto de bom quanto de ruim. E isso a gente entendendo como consciência, a gente como consciência. Não eu, ser humaninha aqui, que sou frágil diante do mundo, né? Eu tô me entendendo como corpo consciência também, algo muito maior. Então, eu sou fonte de tudo que me acontece, eu consigo manifestar o que eu quero na minha vida. Agora, se eu digo que você fez algo que por isso eu tô sofrendo, por isso eu tô prisioneira desse sentimento, por sua causa, eu tô entregando a minha fonte, a minha capacidade de criar tudo na minha vida a você. É como se eu fosse menor do que você, eu tô na sua mão, sendo que eu sou consciência, assim como você. Nós somos consciência. Então, nós somos fonte criadora. Mas da minha vida, ninguém é mais fonte criadora do que eu mesmo, como consciência. Nos vemos amanhã. Muito obrigada e um beijo.